Conexões volta para debater as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Estão aqui no estúdio para falar mais com a gente sobre esse assunto a Karina, que é da Frente de Luta contra o Aumento, aqui de Goiânia, e também a professora Luciana de Oliveira, que é cientista social e professora do mestrado em Direitos Humanos da UFG. Bom, Karina, a gente percebeu, não só no movimento de Goiânia, mas também em outras capitais, que a pauta inicial era o transporte coletivo, as reivindicações pela melhoria, mas, no entanto, nas últimas manifestações, principalmente depois da manifestação há 2 semanas em São Paulo, que foi duramente reprimida pela polícia, que as pessoas começaram a ir às ruas, a falar sobre suas demandas, e eram demandas completamente diferentes. Como que o movimento encara essa mudança de foco nas manifestações? É uma conjuntura completamente nova, né? Até o posicionamento da própria grande mídia, que a princípio, assim, nas diversas capitais, Natal, São Paulo, aqui em Goiânia, estavam criminalizando totalmente os movimentos, defendendo a truculência da polícia, mas após, em São Paulo, né, vários repórteres serem agredidos, serem vítimas da polícia, o posicionamento mudou completamente, né? E assim, a partir disso, além da truculência policial e o pronunciamento da mídia, né, o movimento tomou proporções gigantescas que fugiram ao controle do MPL, que fugiram ao controle, aqui em Goiânia, da Frente de Lutas contra o Aumento, né? Então, assim, acho que na última manifestação, que pra gente era algo novo, assim, nossa, o que virá, né? Até então, nossas manifestações chegavam a dar 900 pessoas, mas isso foi de 900 a 60 mil, né? Então, assim, algo completamente novo, imprevisível, a gente nem arriscava ter uma estimativa de pessoas, quais pessoas seriam, né? O que estariam reivindicando. Então, assim, mas assim, a Frente de Lutas insiste no transporte, assim, não por considerá-lo a coisa mais importante do mundo, ou principal, mas ele é um dos problemas principais. Claro que a gente apoia outros movimentos, a gente quer uma educação melhor, a gente quer uma saúde melhor, mas a gente entende que se o movimento não tiver algo claro, assim, conciso, de reivindicação, ele pode ser um grito inócuo, assim, sabe? Ser um grito de indignação, mas sem realmente reivindicar algo, assim, sabe? Então, a gente sabe que o movimento extrapolou à frente, tanto que por isso a gente tirou essa semana para repensar, para fazer trabalho de base, para debater o movimento, debater transporte, e para não correr o risco de perder o movimento, não da frente perder o movimento, mas do movimento se perder, né? A gente entende que a gente está 2 meses na luta, então a gente ganhou uma legitimidade, a gente está conseguindo levar uma grande massa de pessoas para a rua. Então, acho que essa massa tem que ter clareza, né? O que todos nós estamos reivindicando. A gente entende que nesse momento não está muito claro, assim. Então, a gente entende que o movimento só vai realmente se tornar orgânico, constante, e ter vitória, sabe? Se tornar realmente uma mudança para o país, se ele tiver clareza, assim, do que está lutando. E a gente insiste na questão do transporte, que ainda a tarifa não aumentou, né, nas capitais, mas é uma pequena vitória perto do que estamos pedindo, né? Bom, professora, há essa questão do apartidarismo, né? Em alguns momentos, como a senhora mesmo colocou no início, até mesmo uma hostilidade contra movimentos sociais ou contra partidos. Como que a senhora vê essa questão do apartidarismo? Ela pode ser perigosa dentro desse movimento que reúne milhares de pessoas? Perigosa, eu não sei se é a palavra mais adequada. Eu acho que o cenário que a gente tem desenhado hoje, pelo menos o que eu vejo, né, enquanto cientista social que analisa essa situação, é uma espécie de reivindicação por uma autorrepresentação. Isso, na minha opinião, está pautado, né? Como eu disse anteriormente, a gente sofre uma espécie de crise nessa democracia passiva que a gente vem vivenciando essas últimas décadas. E se uma demanda surge dessa crise, essa demanda é por autorrepresentação. Eu acho que quando a gente tem essa visibilidade da mobilização, quando a gente observa essa pluralidade de pautas, quando a gente observa, inclusive,
esse gesto de intolerância, até intolerância, né, àquele que vai nos representar em outras instâncias, a gente chega numa perspectiva mais analítica e sociológica da situação a uma questão de autorrepresentação, né? As instituições e os segmentos que estão aí me representando não mais me representam, né? E eu fui silenciada, eu enquanto cidadã, né? Fui silenciada durante tanto tempo que agora eu tenho uma certa intolerância com aquele que quer me representar. É importante chamar a atenção para que essa demanda por autorrepresentação, ela não é inovadora e ela não aparece agora com as mobilizações, né? Já há alguns anos, 2 ou 3, que a gente vem percebendo essa demanda por autorrepresentação, né? Quando é nomeado de maneira extremamente confusa, né, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, por exemplo, eu acho que a voz que mais ecoa é a seguinte: fulano, não vou falar o nome dele aqui para não dar ibope, mas fulano não me representa. Fulano na presidência da Comissão dos Direitos Humanos não me representa, né? A grande mídia, não vou falar o nome para não dar ibope também, mas essa grande mídia não me representa, né? Esse não me representa, ele está presente, né, no discurso dessas pessoas que hoje se mobilizam, né, que hoje se articulam em nome de reivindicações por uma cidadania plena ou por uma democracia participativa. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma demanda por autorrepresentação, que leva, inclusive, a uma certa aversão e até uma intolerância à presença de partidos, né? Partidos que são de esquerda, mas que hoje estão no poder, né? Que são a situação, por exemplo. E se a gente faz uma análise dos últimos anos de governo, há uma dificuldade por parte do governo em ouvir o cidadão, sobretudo os movimentos sociais organizados, né? A gente não pode ser ingênuo e desconsiderar essa dimensão importante, né? O governo, ainda que seja de esquerda, ele tem... ele não tem permitido, ele não tem dado uma audiência para esse sujeito. E esse sujeito quer falar, ele quer enunciar, ele quer apresentar as suas demandas, né? E aí ele vem, na hora da mobilização, inclusive com posturas equivocadas, né? Que não mais é de partidarismo, mas de antipartidarismo, né? Recusando, inclusive, a presença de outros segmentos, muito em busca desse foco também, né? Eu preciso de um foco, eu preciso de uma pauta muito clara, né? Eu estou aqui contra o aumento das passagens, eu não posso perder isso sob pena de me perder dentro da própria mobilização. Bom, Karina, um outro ponto que é bem criticado, bem tocado, é a questão do que a mídia chama de vandalismo, que as pessoas entendem como vandalismo. Como que o movimento encara essa questão, às vezes, da depredação, de alguma ação mais violenta, principalmente contra bens públicos? E também aqui em Goiânia houve uma ação na Assembleia Legislativa e houve também prisões. Queria que você falasse também dessas questões. Então, a gente encara que certas violências são aceitas, né, e outras não. Por exemplo, a violência que as pessoas sofrem cotidianamente no ônibus, são humilhadas, acho que o preço, são obrigadas a pagar por um direito básico. Então, se você não tiver dinheiro, o seu direito de ir e vir não existe, né? São vítimas de transporte completamente lotado, que atrasa e que não tem perspectiva de mudança, né? Você tem um aumento, nunca tem uma qualidade. Você tem um contrato de concessão que diz que é obrigatório ter um aumento anualmente, né? Então, assim, isso é uma violência cotidiana, só que por conta dessa violência cotidiana, ela foi naturalizada, sabe? Algo que as pessoas acham que é assim, é dado e não se indignam mais. Então, acho que essa violência, esse vandalismo, essa depredação, ela vem a partir dessa violência, assim. Não só do transporte, mas das violências, questão de injustiça social, uma falta de perspectiva mesmo de vida, de uma educação precária, de todos esses problemas. Então, essa violência de quebrar prédios, ela não é um vandalismo, ela é um ato político. Eles estão se manifestando, não são vândalos, sabe? Eles estão querendo dizer alguma coisa. Por que tentar ocupar a Assembleia Legislativa? Por que tentar quebrar a Assembleia Legislativa e não uma loja qualquer?
Porque eles têm um objetivo, eles querem dizer alguma coisa, assim. Então, não é questão do movimento apoiar ou não, mas de fazer uma análise mais profunda, de entender que essas pessoas têm demandas. Estão fazendo um ato político, que essa violência, ela é resultado de outra violência maior, de uma violência institucionalizada, de uma violência estatal, né? Da própria polícia também, que, por exemplo, aqui no dia que houve ônibus queimados, veio a partir de uma violência policial, né? Só se iniciou a partir de uma truculência absurda da polícia, assim. Então, não são atos de vandalismo, atos isolados, são atos políticos, assim. Que a pessoa pode concordar ou não da forma que é feito, mas deve ser encarado como um ato político e não como uma quebradeira por uma quebradeira, né? Eu sei que o assunto é longo, a gente teria muito mais coisa para dizer, mas infelizmente o nosso tempo acabou, então eu agradeço você, Karina, eu agradeço o Movimento Novamente à Frente de Luta por ter mandado você aqui, por estar sempre aberto a falar com a gente. Não, mais uma vez, nós que agradecemos o espaço, acho que vocês têm se mostrado bem favoráveis ao movimento, então nós que agradecemos. Professor, agradeço também a sua presença para falar sobre isso. Com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema também. Eu é que agradeço, lembrando que uma democracia participativa se efetiva não somente com redistribuição de riquezas, mas com reconhecimento de uma diversidade sociocultural e política. E você também pode participar do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou também matérias prontas para o Conexões. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. O Conexões de hoje chega ao final. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos pelo Conexões no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15. Uma ótima semana!